Senhoras e senhores, muito bom dia. Nosso desejo de que tenhamos um excelente dia, um meio-dia de trabalho, não é? Porque vamos nos encaminhando para o encerramento das atividades do Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo IRB em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós iniciamos as atividades desta manhã com a conferência do presidente do Instituto Rui Barbosa, que abordará o uso de Big Data no controle de políticas públicas. Para tanto, convidamos Sua Excelência a compor a mesa, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. Convidamos a acompanhá-lo como mediador deste painel o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado. Para nos apresentar, nosso conferencista, passamos a condução dos trabalhos de imediato ao conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início à programação deste dia do terceiro Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas. Iniciaremos com a conferência de encerramento a ser proferida pelo Dr. Sebastião Elvésio. O Dr. Sebastião Elvésio dispensa apresentação, convenhamos, né? Mas, para cumprir a formalidade, vamos aqui a umas notas curriculares do Dr. Sebastião Elvésio. É presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em controle externo e avaliação de gestão pública pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Minas Gerais, especialista em didática do ensino superior pela Universidade Federal de Juiz de Fora, médico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel em Direito, consegue ser ao mesmo tempo médico e bacharel em Direito, né? Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Contábeis e Jurídicas Viana Júnior, foi professor adjunto de Pediatria de Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi secretário de Estado da Saúde, vice-prefeito de Juiz de Fora e deputado por 6 legislaturas. Deputado por 6 legislaturas. Bom, o tema da conferência proposto ao Dr. Sebastião Elvésio é o uso de Big Data no controle de políticas públicas. Então, eu, com muito prazer, com muita alegria, passo a palavra ao conselheiro Sebastião Elvésio. Muito bom dia a todos e a todas. Nós vamos procurar aqui fazer uma abordagem de um tema extremamente atual, extremamente importante, e que tem tudo a ver com o nosso Congresso. Nós vamos partir da avaliação de 2 conceitos muito amplos que, na verdade, se unem para dar efetividade ao tema central desse Congresso, que é controle e políticas públicas. Quando nós falamos em Big Data, o primeiro dado que nós precisamos entender é que, na verdade, o Big Data nada mais é do que um repositório em que nós podemos ali manusear uma grande quantidade de dados, né, o próprio nome já nos sugere essa diretriz, associado a 2 outras qualidades fundamentais, que nós possamos manusear esta enorme quantidade de dados com velocidade e com
veracidade. Essa talvez seja a questão fundamental na utilização do Big Data. Você ter instrumentos que possam lhe permitir uma decisão, uma tomada de decisão baseada nesses 3 princípios. E outra característica do manuseio desses dados é a complexidade que nós vamos trabalhar. De outro lado, o conceito de políticas públicas, que nós também já manuseamos aqui no Congresso por várias vezes, eu vou tentá-lo resumi-lo naquele professor que eu acho que teve a felicidade da síntese de dizer o que é política pública. É o Thomas Dye. O Thomas Dye, hoje muito próximo de nós, já na Universidade da Flórida, ele simplesmente resume o seguinte: política pública é o que você, na administração, faz ou deixa de fazer. Esse deixa de fazer é tão importante quanto aquilo que você faz. E aonde que nós vamos ver com clareza essa opção pelo fazer ou pela omissão? Certamente é no orçamento. Nada reflete melhor a intenção do administrador quando vai trabalhar com política pública do que está anotado na sua peça orçamentária. Alguém passa para mim ou eu comando aqui? Verdinho. Obrigado. Beleza, obrigado. Bem, aqui só para nós termos uma ideia do que nós vamos conversar um pouquinho nesta manhã sobre o Big Data e as políticas públicas. Nós vamos, na verdade, tentar fazer uma apresentação com 3 etapas. A primeira etapa, mostrar a complexidade, e talvez essa seja a noção mais importante do nosso país. Nós somos uma república federativa, então é muito importante entender, e aqui tem muitos professores queridos da OCDE, do Banco Mundial, que estão aqui nos acompanhando, eu quero, in limine, refutar essa expressão tão usada por organismos internacionais de governos subnacionais. No Brasil, não existe governo subnacional. Nós somos uma única nação, um povo, e os nossos constituintes deliberaram que somos uma república federativa. Portanto, a Câmara Municipal do menor município do Brasil, assim como a Câmara dos Deputados ou o Poder Legislativo de qualquer Estado, tem a mesma valia. Então, para nós, não há de se falar em governo subnacional. Nós temos governos regionais, governos locais e a União nos representando dentro desse modelo federativo. O segundo ponto, trazer uma experiência de Minas Gerais, que é a utilização desses dados na avaliação de políticas públicas, através de uma política que lá temos, chamada Suricato, e como que ela pode ser compartilhada por todos aqueles que fazem política pública. E, no último lugar, mostrar exatamente esses achados. E vocês vão perceber que o Big Data ele pode nos atender em várias dimensões. Talvez hoje a mais importante de todas nós, que é o controle social, a questão da transparência. Ela vai nos ajudar tremendamente na matriz de risco, na busca dos nossos achados. Ela vai nos facilitar medir o impacto das políticas públicas através de vários indicadores. Por exemplo, hoje, o Tribunal de Contas de Minas tem um foco muito especial no levantamento do quadro da educação em Minas Gerais, porque todos nós reconhecemos a prioridade da educação como política pública transformadora. E, finalmente, ela tem um caráter preditivo. Ela me permite analisar cenários que ainda não aconteceram, mas, a partir dessa análise, eu fazer uma prospecção.
Só para a gente ter uma noção do que nós estamos aqui comentando, Minas Gerais, por exemplo, um dos 27 entes regionais, nós temos 26 estados e o Distrito Federal, tem esse perfil. Dentro de um Brasil com cerca de 208 milhões de habitantes, nós temos quase 21 milhões em Minas Gerais. Esse número certamente supera muitos países que fazem parte de organizações internacionais. É por isso que nós decidimos ontem aqui a criação da AMERAE para poder reunir todos esses órgãos de controles regionais das Américas. E, muito importante também, verificar a nossa dimensão econômica. O Brasil, que tem um PIB de cerca de 6 trilhões de reais, Minas Gerais participa com cerca de 554 bilhões de reais. Então, os números, e isso se aplica, evidentemente, cada tribunal com a sua característica, a esse nosso modelo federativo. A importância que temos, portanto, em avaliar as políticas públicas. E também uma comparação muito rápida, só para nós termos uma dimensão, né? Minas Gerais, por exemplo, sozinha, é o dado que eu trago do meu estado, com 586 mil quilômetros quadrados, tem uma área maior do que a Alemanha, a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, todos juntos. Então, essa característica de Brasil, esse país maravilhoso, que certamente tem um futuro espetacular pela frente, terá cada vez mais uma condição melhor se nós, tribunais de contas, e eu não tenho medo nenhum de afirmar, no modelo democrático de hoje, os tribunais de contas são as instituições que mais têm condições de transformar o Brasil, porque nós temos um quadro técnico de alta qualidade, nós somos estáveis, e se entendermos que a nossa missão é ajudar, auxiliar o gestor público, nós faremos uma parceria que realmente pode transformar o Brasil. Eu vou lembrar aqui de um pensamento que eu gosto muito, do ministro Ubiratã Aguiar, que ele fala exatamente o seguinte: proximidade não é promiscuidade. O prefeito, o vereador, o governador, o secretário, ele deve se sentir à vontade de ir até ao tribunal e ali dialogar, mostrar o seu problema, a sua angústia e, quem sabe, ali encontrar, numa consulta, numa orientação, uma solução para a melhor tomada de decisão possível. Avançando um pouquinho mais, todo esse patrimônio, e eu vou utilizar aqui a minha cidade de Ouro Preto, patrimônio da Unesco, como referência. Todo esse patrimônio que nós acumulamos ao longo do tempo, ele deve ser utilizado para uma melhor tomada de decisão. Se eu sou eleito prefeito, se eu sou eleito vereador, governador, se eu tenho uma função pública qualquer, a primeira preocupação que eu tenho de ter, dentro da visão de política pública, é a coerência entre o que eu falo e o que eu vou implantar na minha administração. Portanto, para os gestores que aqui estão presentes, de um Estado que teve um dos melhores desempenhos no EGM, né, 60% foi o resultado do Paraná, a nossa responsabilidade aumenta. Quando eu vou tomar uma decisão do que fazer em relação àquilo que prometi aos meus eleitores, eu só tenho 3 caminhos para a política pública. Só 3, não tenho mais. Ou eu faço a minha política pública fundamentada no utilitarismo, ou eu faço a minha política pública baseada no igualitarismo, ou eu faço a minha política pública baseada no libertarismo. Essas são as 3 grandes vertentes dos fundamentos ideológicos da implantação de uma política pública. E eu tenho como mensurar isso? Tenho. Vou fazer muito rapidamente uma síntese e vocês depois vão manifestar a qual perfil ideológico vocês se associam mais.
Para isso, eu vou me socorrer do grande ideólogo de todos nós, Amartya Sen, que criou o Índice do Desenvolvimento Humano. Amartya Sen apresenta, no seu livro Justiça, uma ideia de justiça, essa figura comparada para nós entendermos na prática. Eu sou governante, eu tenho, digamos aqui, R$1 milhão para implementar uma determinada política pública. Sobre mim surgem várias pressões, vários grupos. É naturalmente a classe de professores daquele município que acha que o salário está defasado, que a inflação não foi reposta, que quer ali se apropriar daquele valor. É um grupo de servidores militares que acha que precisa fazer uma casa habitacional para ter uma morada mais adequada à sua função. É o outro que quer melhorar o posto de saúde. Enfim, demandas são infinitas. E elas ganham voz e corpo. As corporações estão muito fortes nos orçamentos. Nós não precisamos ter a ingenuidade de achar que qualquer uma dessas decisões não tem uma pressão por trás. Tem, e muito forte. E, às vezes, muito injusta. Então, Amartya Sen, para nos ilustrar, ele traz uma figura didática muito importante. Tem uma flauta, e eu vou dar essa flauta para 3 crianças. Uma seria o João, a Maria e o José. Se eu simplesmente pegar essa flauta, ou o prefeito, R$1 milhão, e for dar para um desses que estão me reivindicando, é simplesmente aleatório. Cada um vai ter a chance de ganhar 1/3. Eu preciso de mais informação. Então, a primeira teoria, e até hoje, muito dominante entre nós, e aqui estão os colegas da Fundação Getúlio Vargas, que dão muita voz a esse princípio do INSPER aqui no Brasil, é o princípio do utilitarismo, que basicamente é o seguinte, muito simples, né? É lembrar de Jeremy Bentham, é o jogo da dor e do prazer. Toda medida que eu vou tomar, eu vou dar prazer para alguém e vou acometer alguém de dor. Se eu resolvo dar no meu orçamento um aumento maior para os médicos, e não faço o mesmo, por exemplo, com os enfermeiros, um está se beneficiando, o outro não. Bem, essa é a ideia do utilitarismo. Qualquer medida que eu tomar, e eu tenho métrica para isso, né? Existe a ferramenta, eu determino aonde que eu estou causando mais felicidade ou mais dor. Nesse sentido, o Joãozinho levanta a mão e quer receber a flauta. E faz um argumento muito simples. De nós 3, eu sou o único que sei tocar flauta. E os outros 2 concordam. Então, realmente, você vai dar aquele bem para aquela pessoa que mais vai se sentir feliz com ele. E já traz para a gente uma noção muito importante, que é a noção da qualidade e da quantidade. Se eu estou com sede, um copo d'água tem um valor extraordinário para mim. Mas se vocês trouxerem para mim um garrafão de 20 litros, certamente eu não vou precisar daquela quantidade toda para saciar a minha sede. Então, já traz um primeiro horizonte de qualidade e quantidade. A segunda corrente, que já é aqui no Brasil, por exemplo, muito representada, e aqui é a minha homenagem à professora Sulamis Daim, da Universidade de Campinas, da Unicamp, já é um pensamento mais do chamado grupo igualitarismo, que pode nos levar o nome a um equívoco. Igualitário é quando eu trato diferente os diferentes. Ou seja, o meu ponto de partida é dar mais para quem precisa mais. É o velho e querido princípio de reconhecer as iniquidades. As pessoas são diferentes. É o caso, por exemplo, entre nós, aí, de programas que discutimos ontem, com Bolsa Família, por exemplo. Eu foco um pedaço da população mais vulnerável e, para aquele grupo, eu aporto uma quantidade mais significativa de recursos. No caso da história da flauta, do Amartya Sen, a Maria levanta o dedinho e fala, eu quero a flauta, porque eu sou o mais pobre
de nós três. E os outros dois concordam. Realmente, a Maria não tem tantos recursos quanto o João e o José. Então, isso é o igualitarismo. O grande exemplo dele, que nós temos na literatura internacional, foi feito por um presidente fantástico que é muito mal visto na história dos presidentes americanos. Todos lembram que John Kennedy era um presidente charmoso, católico, jovem, com a esposa muito bonita, tinha praticamente a admiração dos americanos e teve uma morte trágica. E quem o sucede? Lyndon Johnson, que era exatamente o contrário, um texano do interior, robusto, e visto com muita dificuldade pela sociedade americana. Lyndon Johnson tem a sacada que os políticos certamente podem ter na tomada de decisão. Buscou o maior nome teórico da academia americana, John Rawls, e trouxe a ideia de Rawls das teorias equitativas. E começou nos Estados Unidos com os programas direcionados às populações mais vulneráveis. Muitos estudos podemos tirar dessa experiência de Lyndon Johnson, que aqui no Brasil nós temos inúmeros, né? Mas talvez o mais marcante seja a Bolsa Família e tantos programas aí de jovens para estudar fora, baseados na renda das pessoas e não no mérito. E o terceiro e último grupo, do igualitarismo, ele tem o dom de unir a extrema-direita, né, que talvez hoje a gente sente no mundo esse movimento um pouco mais pendulando à direita, com Trump nos Estados Unidos, mas muito mais forte ainda com o Tea Party, que representa entre os republicanos a extrema-direita americana, e a esquerda, desde Marx e Engels, com o primado do trabalho. Nesse grupo do libertarismo, a ideia fundamental é o seguinte: o que vale é o trabalho. Duas visões diferentes, mas o mesmo objetivo. Para a extrema-direita, eu não devo cobrar imposto, porque se eu não cobro imposto, o dinheiro no bolso do cidadão, ele vai aplicar melhor do que o Estado. Então, vem aquelas ideias de fazer um Estado mínimo, mais enxuto possível, né, em que se tem a menor taxa tributária, porque o dinheiro ficando no bolso do cidadão, ele vai ter uma atividade melhor do que a atividade política. E a ideia mais socialista, exatamente o contrário. Você deve ter um Estado enorme, um Estado grande, proteger as classes menos favorecidas e dar valor realmente a quem produz o bem. E nessa comparativa das flautas, o José levanta a mãozinha e vem com um argumento refutável. Sebastião, você não sabe, mas quem construiu essa flauta fui eu. Então, esse discurso a gente vê muito hoje e muito forte, né? O Estado tal é o responsável pelas exportações do Brasil. A classe tal é a classe que faz com que o Brasil se transforme. Então, aparece aí a personalização dessas políticas. Qual das três é a correta? Qual das três é a solução? A gente vai chegar à conclusão que não existe entre esses três vieses um que é ideal. De acordo com cada situação, de acordo com cada cenário, eu devo encaminhar para usar técnicas do igualitarismo, do libertarismo ou do igualitarismo. Então, essas três formas, elas são definidas. E como que eu uso isso no Big Data? Para que ninguém fique cansado, eu vou mostrar 5 cenários possíveis. Todos 5 com soluções matemáticas a partir do Big Data. Aqui em Curitiba, por exemplo, um casal jovem, namora, vivem juntos, e um belo dia, a menina, que mora em Cascavel, resolve visitar a família e o rapaz fica sozinho no apartamento. Ela volta e, uma semana depois, mexendo na gaveta, encontra ali uma calcinha vermelha. E levanta a dúvida: fui traída? Guardem esse exemplo
para daqui um pouquinho nós meditarmos sobre a sua solução. Uma segunda situação também muito importante. Eu trabalho no Ministério da Saúde, estou lendo as estatísticas de câncer de mama, tem um recurso no orçamento e eu quero fazer uma linha de corte para fazer a mamografia. Quando que eu devo começar a fazer a mamografia nas mulheres? Aos 30 anos? Aos 40 anos? Aos 50 anos? É uma tomada de decisão importante. Guardem ali também que nós vamos ter uma solução para essa questão. O terceiro quesito, aqui em Curitiba hoje, eu quero saber, por exemplo, sou o prefeito, estou preocupado com a arte aqui em Curitiba, e eu quero saber quantos afinadores de piano existem em Curitiba, para que quem tem esse instrumento possa ter uma boa qualidade. Guardem essa terceira pergunta. Um outro cenário absolutamente fundamental para todos nós, e esse foi um exemplo que eu vi recentemente, participando do Tribunal de Contas da Holanda. Eu tenho uma autoestrada, a velocidade permitida é de 120 quilômetros. Mas as autoridades do tráfego querem que eu aumente essa velocidade para 130 quilômetros. Essa foi uma questão respondida por uma auditoria que eu tive a oportunidade de participar e vi o resultado do Tribunal de Contas da Holanda, fato real. Eu devo autorizar? Vê que interessante, o Tribunal de Contas que foi consultado para dar esse parecer opinativo para se tomar essa decisão. É uma quarta métrica para ser utilizada. E uma última questão. Eu estou vendo que o consumo de remédios no Brasil tem aumentado muito. Se eu pegar o conjunto das prefeituras de Minas Gerais, 12,5% do dinheiro que elas gastaram foi comprando remédio. Será que essa compra foi bem feita? Se olhar a tabela de um remédio, uma dipirona, por exemplo, que custaria 1,12 centavos, eu tenho prefeito que compra essa mesma medicação por 60 centavos e tem prefeito que compra por quase R$3. Está havendo fraude ali? Esses 5 cenários, aparentemente tão diferentes, eles podem ser trazidos para o nosso mundo real, e esse é o foco que eu queria dar nesses minutos finais, para que nós saiamos do domínio da sala de aula, em que a gente tem uma arrogância muito grande de conhecimento, e passar para o domínio do mundo real, onde as coisas realmente acontecem. Esta é a melhor mensagem que, com ouro preto na tela, em homenagem aos inconfidentes de Minas Gerais, que bradaram pelo Brasil afora o sentido de liberdade, que eu queria comungar com vocês. Que todos nós, técnicos, todos nós que exercemos atividade política, todos nós que temos responsabilidade na administração, sejamos humildes para utilizar o nosso conhecimento. Nenhum de nós é detentor da sabedoria para ensinar o caminho para os outros. Esse caminho é construído através do diálogo. Essa é, talvez, a maior inspiração que possamos ter para ressaltar a maior conquista que as pessoas têm e que, às vezes, não dão devido valor, que é a liberdade. Essa liberdade implica, fundamentalmente, em ter a humildade para conhecer o outro lado da moeda. Partindo, então, agora para mostrar alguma dessas... Se pudesse voltar aqui para mim, por favor. Alguma dessas imagens, para terminar com alguns números, eu queria destacar com vocês, fundamentalmente, o seguinte. Vou também usar uma figura de didática, para poder responder aquelas perguntas que nós ali colocamos. Um dos escritores mais famosos que nós temos, Umberto Eco, ele se notabilizou pelo número de livros que tem na sua biblioteca. Talvez ninguém aqui saiba quantos livros Umberto Eco tem na sua biblioteca,
Mas, se eu perguntasse, a gente teria unidade de valor. Um acharia que é 5.000, outro que é 100.000, né, um número qualquer. Se eu perguntar a vocês antes, Panassol, o número do seu CPF, os 4 últimos algarismos, e fazer aqui uma comparação, aquelas pessoas que têm um CPF terminado com um número maior, intuitivamente vão dizer que o número de livros na biblioteca do Humberto Eco é mais alto. É impressionante como o nosso cérebro é preparado para padrão. A gente tem uma dificuldade enorme para raciocinar fora daquilo que está platonificado, fora daquilo que está padronizado. Então, nesse caso específico da biblioteca do Humberto Eco, ele conta uma história que eu acho muito bonita e que serve para todos nós, que vai inspirar essa fase final da minha fala. Ele chega e pergunta: o que você acha da minha biblioteca? A pessoa vem e faz o seguinte comentário: puxa, Humberto, quantos livros você tem aqui? E ele fala: tenho 30.000 livros. Nossa, 30.000? E quantos você já leu? Qual que é o mais importante? E com a sabedoria do Humberto Eco, ele mata a pau. Ele fala o seguinte: olha, o mais importante da minha biblioteca não são os livros que eu já li, são os livros não lidos, são aqueles que eu ainda preciso aprender a ler. Então, essa é, na verdade, para a utilização do Big Data, a grande humildade que nós precisamos ter. Vou voltar àquelas 5 perguntas. O caso da calcinha vermelha, para mim resolver aquela questão da traição e ter uma probabilidade se ela ocorreu ou não, eu uso uma ferramenta muito simples, muito matemática, que é o Teorema de Bayes, Thomas Bayes. Essa visão bayesiana para você resolver questões de políticas públicas é a mesma, rigorosamente a mesma, da mamografia nas mulheres. Eu preciso ter uma informação anterior de em que percentual, em que base de frequência aquele fenômeno ocorre. Aí eu preciso buscar na literatura, tenho que buscar em referências. Por exemplo, traição entre casais jovens. Qual que é o percentual em um ano? Existe esse levantamento, 4%. Então, você tem uma fórmula matemática em que você estima o acontecimento anterior com a relevância daquele acontecimento que você está testemunhando, e um modelozinho muito simples te dá o resultado. Nesse caso, por exemplo, da calcinha, o resultado surpreende as mulheres ciumentas para menos. O resultado é de apenas 29% daquela possibilidade. No caso da mamografia, mesma situação. Eu precisava saber a incidência de câncer de mama por cada um dos estratos das idades das mulheres. Mulheres com 40 anos apresentam a possibilidade de 1,4% de incidência do câncer de mama. Então, dentro do custo da saúde pública, em cada 1.000, 16 terão a oportunidade de ter uma mamografia positiva e, evidentemente, 984 teriam possibilidade de ter um resultado negativo. Essa é uma maneira de resolver o problema. Segundo, a questão dos afinadores de piano. Eu resolvo por outra metodologia, é o famoso paradoxo de Fermi. Se você analisa quantos pianos existem e quanto tempo se demora para afinar o piano, também numa formulazinha que não é complicada, você chega a esta estimativa. E o grupo que julgo da maior relevância possível, que é quando você aplica uma metodologia baseada em números. Eu acho que essa vai surpreender muita gente. Por exemplo, usamos em Minas Gerais
um trabalho com o TCU no aeroporto de Confins, para verificar a questão do sobrepreço. É a chamada lei de Newton-Benford, em que você tem os 2 primeiros algarismos de qualquer série numérica não manipulada, existe uma tabela de preferência dos algarismos. A nossa ideia, quando eu organizo os números, é imaginar, por exemplo, como eu tenho 10 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5 e 0, que seria de 10% para cada um. A lei natural não é assim. É muito interessante. Quando você pega os 2 primeiros algarismos de qualquer Big Data, qualquer um, para utilizar em licitação, dá 85% de adesão com a curva ABC de custos. Os 2 primeiros algarismos têm uma tabela própria. Para vocês terem uma ideia, o número 1, ele aparece quase 4 vezes com mais frequência do que o número 9. É uma linha decrescente de probabilidade desses algarismos. Então, quando se faz um jogo de planilha, você consegue fazer a identificação dessa fraude apenas estudando os 2 primeiros algarismos de cada um desses itens da planilha. Para a gente ter uma boa acurácia da lei de Benford, é preciso que essa planilha tenha pelo menos 500 itens a serem investigados. Bem, terminando essa nossa apresentação, eu queria dizer para vocês 3 coisas fundamentais. Primeiro, que nós temos de ter a humildade de entender que no nosso dia a dia nós somos desafiados por 2 pensamentos muito importantes. Eu vou dizer a vocês aqui, do fundo do meu coração. Quanto mais eu tenho estudado modelos estatísticos e modelos matemáticos, mais valor eu dou aos psicólogos. Eu tenho tido hoje uma preocupação muito grande de relatar, ler estudos da psicologia. E tem um autor americano, ele chama Philip Tetlock. Esse vocês podem depois entrar no Google Acadêmicos e verificar os trabalhos, que é impressionante a contribuição que esse rapaz dá para nós. A gente está tão íntimo que eu até prefiro chamá-lo de Phil. O Phil, ele fala que as ideologias se dividem em 2 grandes grupos. Isso é muito importante para a conversa nossa. Quem participou conosco, por exemplo, na capacitação do EGM, nos grupos de auditorias, e vai agora no grupo de EGE, percebe isso com muita clareza. O Phil fala que nós, humanos, somos de 2 grandes grupos. Um grupo é o chamado porco-espinho, e o outro grupo ele chama de raposa. O porco-espinho é aquele sujeito que acha que a solução vai acontecer a partir de uma grande ideia. São os grandes ideólogos, né? Karl Marx, por exemplo. Eu tenho uma bandeira, eu tenho uma ideologia, e com essa eu transformo o mundo. Ele nos alerta que esse pensamento, e a gente vê isso muito, né, em reuniões de trabalho, em grupo, alguém que já chega com uma grande ideia, uma grande solução, e praticamente não admite nenhum tipo de contestação àquilo que propõe. E o outro grande grupo é o grupo das raposas. O grupo das raposas, ele tem uma visão diferente. Ele acha que a transformação vai acontecer a partir de pequenas e sistêmicas transformações. É isso que eu queria deixar para vocês. A gente tentar ser, no nosso dia a dia, raposa, nesse sentido do Tetlock. Ou seja, se cada um de nós, na sua repartição, no seu órgão, no seu trabalho, der uma contribuição para mudar a sua caixinha, fazer o pensamento fora da caixa, isso já foi dito aqui por vários colegas, né, que o pensamento sistêmico é essa soma de entendermos um mundo nessa amplitude, a gente terá a oportunidade realmente de fazer a transformação. Então, ao encerrar, para que nós possamos ficar dentro do nosso horário, eu queria fazer essa conclamação para vocês.
de que, ao utilizar o Big Data, ter muito cuidado para não ser levado pela ingenuidade. Por exemplo, a última utilização que eu iria mostrar ali com dado para vocês, são dois. Um foi desse furacão que passou nos Estados Unidos agora, que causou, se imaginava, um prejuízo muito maior, mas que deu muitos problemas, inclusive em algumas ilhas ali da parte central das Américas. Que foi o seguinte: o grupo Walmart fez uma pesquisa, na chegada de um furacão, o que as pessoas mais vão comprar, para que ele pudesse não apenas estocar, mas celebrar um preço de pactuação. O que vocês acham? Quando um furacão vem, o que as pessoas mais compram? A mim o resultado me surpreendeu tremendamente. Mas é uma técnica que a gente usa isso muito lá no Tribunal de Minas Gerais, que é a mineração de textos, né? Todas as mensagens que a gente passa, tudo isso hoje, ninguém acha que um e-mail que você está encaminhando, que um WhatsApp que você está colocando, que isso não vai ser, de certa maneira, lido e interpretado pelos mineradores de texto. O que mais se compra na chegada de um furacão nos Estados Unidos é lanterna elétrica. A questão do pico de energia e tal, as pessoas, para não ficar no escuro, compram de lanterna elétrica. Eu achava, por exemplo, que seria outras coisas, água, alimento e tal, mas o grande impacto econômico são as lanternas que tinham maior valor. E o último caso que eu vou mostrar para vocês, é o único que eu consegui registrar de política pública, aconteceu com a indústria do tabaco na República Tcheca. Na República Tcheca, como na Europa de um modo geral, mas principalmente nos países do leste europeu, o pessoal pita para dedéu, o pessoal fuma muito, né? Cigarro mesmo. E nessas crises de governo, o governo tcheco começou a aumentar o imposto sobre cigarro, até chegar a um determinado ponto que a Philip Morris, que é a principal empresa, fez um estudo, nesses modelos que aqui falei de comentar, de Big Data, verificando quanto que a receita cresce com o cigarro e o impacto daquilo na vida do cidadão. E fez uma conta de chegada. De um lado, você tem a indústria do cigarro interferindo na vida do cidadão diretamente. Por exemplo, se a pessoa fuma, a gente sabe que vai aumentar as doenças pulmonares, o câncer de pulmão, o câncer de um modo geral, etc, etc, etc. E fizeram uma comparação matemática. Em compensação, essas pessoas que fumam, elas morrem mais cedo e não vai ter custos com a construção do asilo, não vai ter pensão para pagar, ou aposentadoria para pagar durante mais tempo. Tudo isso matematicamente foi estudado. E chegou-se à conclusão que o fumante morto, dá um lucro de 147 milhões de dólares para o governo. Então, que não se devia coibir o uso do cigarro. Só para alertar vocês que esse mundo que nós vivemos, por exemplo, da indústria farmacêutica, a questão do consumo, a gente tem que ficar muito atento a ele. Hoje que a gente percebe, com a utilização, e em Minas nós vimos isso muito claro no Big Data, a medicalização. A pessoa quer tomar um comprimido azul para ter uma noite feliz. Quer tomar um comprimido branco para poder dormir bem. Quer tomar um comprimido amarelo para poder ficar uma noite sem dormir. E assim achando que com os comprimidos da vida, ele vai encontrar aí algum tipo de felicidade. Só para os donos do laboratório, né? Eu ia mostrar aqui um outro trabalho científico, muito feito pelos ingleses, que mostram a quantidade de trabalhos acadêmicos, científicos, falsos, em que você não tem o resultado comprovado da efetividade. Terminando, todos nós, ao lermos um banco de dados, primeiro, verifiquem se aquela informação que nós estamos recebendo, ela é realmente portadora de veracidade. Segundo, nunca abram mão da experimentação. Tem um livro que eu recomendo a todos vocês, O Cisne Negro, do Nassim Taleb. Ele conta uma história muito bonita. Todo mundo achava que só existia cisne branco. O dia que a Austrália foi descoberta, que o homem chegou lá,
Todos os cisnes que tinham lá eram cisnes negros. Então, bastou uma constatação para derrubar toda aquela crença que se tinha na informação. Vou fazer uma reflexão para vocês. Sinceramente, não tenho opinião formada, mas eu quero dedicar os anos da minha vida ao estudo dessa situação. Será que resolve a gente ficar vinculando verba no orçamento para garantir serviços públicos? Nós temos 80 anos que dedicamos 25% para se gastar dos orçamentos na educação. Será que o importante é esse 25%? Ou o que nós estamos fazendo agora no EGM, o que estamos fazendo no E-Educação, que é ir lá na escola e ver a qualidade que o aluno percebe da educação que está recebendo. Isso é uma mudança de paradigma. É muito fácil eu ficar sentado no meu gabinete, pegar lá a continha que veio da prefeitura, fazer uma conta que qualquer computador faz para mim e ver se gastou os 25% ou não. E o que é pior, eu vejo às vezes administradores se julgando campeões da educação. O prefeito tal é o campeão da educação, gastou 34% com a educação. Para mim, sinceramente, isso não fala aos meus ouvidos. Eu quero ver o desempenho da sua gestão no aluno, né? Verificar se é válido, está aberto para verificar as questões experimentais, e a terceira e última, que eu vou até aqui pegar uma colinha de um autor que eu gosto muito, mas eu não teria, aliás, não trouxe a minha colinha. Mas eu vou tentar dizer o que ele fala. É o Nate Silver, livro muito bom também, Sons e Ruídos. Ele fala o seguinte, especialista em Big Data, ele fala exatamente isso. Se nós tivermos a humildade de utilizarmos a nossa inteligência para entender o significado dos dados e separar os ruídos dos sons, nós seremos capazes de transformar o mundo. Se não, nós seremos amestrados por doutrinas hegemônicas que tentam nos impor o caminho. O caminho do Brasil é o caminho que o Brasil vai fazer a partir da inteligência daqueles que tomam decisão, no nosso caso específico, da administração pública. E a grande contribuição nossa é que possamos ser parceiros do gestor público para que, num cenário, a melhor tomada de decisão seja possível a partir dos dados que foram transformados em informações, em conhecimento e, finalmente, em sabedoria. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Bem, pessoal, que maravilha é ouvir o conselheiro Sebastião Elvésio, né? Sempre brilhante, com uma palavra fácil, né? Lembrando Luiz Mendes, né? Da época, né? De tempos idos, né? Por falar em Luiz Mendes, a mesa hoje está feliz, né? E o Antônio Carlos também, né? O 3-1 ontem foi maravilhoso. Pois bem, de palavra fácil e apresentação sempre enriquecedora. Eu quero extrair, doutor Sebastião, da sua fala, três aspectos. Três aspectos para fazer aqui uma rápida abordagem. O primeiro deles, quando o senhor disse que da possibilidade de você comprar de pirona a 60 centavos e quando outros compram a R$3.
Isso me remete ao texto constitucional, mais precisamente o artigo 70 da Constituição, onde está lá desenhado com toda a sua plenitude, com todo o seu vigor, com toda a sua pujança, o sistema de controle da administração pública brasileira, com destaque para o controle externo. E aí o que é que se vê? Se vê que o Constituinte ele faz uma, não digo clara, eu digo, ele faz uma expressa distinção entre o que seja legalidade e o que seja legitimidade. Então, o Constituinte, na sua letra, já nos informa que o que é legal nem sempre é legítimo. O Constituinte nos diz que não basta a conformidade com a lei. É preciso que a despesa chegue, que a despesa alcance o interesse público, a vontade popular. Então, aí deve-se medir a gestão, os resultados, enfim, o exame de efetivação de justiça na aplicação dos recursos públicos. Então, eu tenho a impressão que tudo isso está muito bem situado quando nós estamos nos propondo a medir, a aferir a efetividade das políticas públicas. E vejo que, nesse plano, o IEGM, tão falado, ele se encaixa como uma luva, né, no sentido de impulsionar a governança dos municípios, e agora também dos Estados-membros, nesse sentido, né, de colocar a aplicação dos recursos públicos ao alcance daqueles que demandam serviços públicos. Então, esse é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, eu vejo o Tribunal de Contas como protagonista do sistema de controle da administração pública, como um meio de ligação, como um elo entre aqueles que pagam os tributos, os contribuintes, que suportam uma carga tributária da ordem de 33%. Aliás, esse número é sempre muito polêmico, né? Eu lembro que uma vez eu conversando com um pesquisador dessa área, ele me disse: Furtado, eu só acredito em se tratando desse número, naquele número que eu mesmo falsifico, dada a dificuldade de você aferir o tamanho dessa carga tributária, né, anunciada aí da ordem de 33,4%. Então, o Tribunal de Contas ele está naquele meio, né, fazendo o meio de campo entre aqueles que pagam os tributos, o contribuinte, o responsável pelo pagamento do tributo, e os cidadãos que demandam serviços públicos. Então, vejo aí essa importância do Tribunal de Contas fazendo esse meio de campo. E eu me reporto a esse aspecto associando a sua fala, quando o senhor falou o seguinte: o Tribunal de Contas é o que tem mais condições de transformar o Brasil. E eu faço esse link. E, por último, para encerrar, as suas últimas palavras foi no sentido de, novamente, questionar esse arcabouço do ordenamento jurídico, questionar essas vinculações prévias, universais, de percentuais vinculados à saúde, à educação, etc. E o que é que nós temos? O que é que o ideal orçamentário quer? O que é que o ideal orçamentário quer? O ideal orçamentário quer, está consignado nas normas principiológicas, liberdade. Liberdade, liberdade, abram as asas sobre aqueles que precisam planejar, dirigir e comandar.
E isso está consignado em sede de norma principiológica. Em sede de norma principiológica. Não por acaso existe o princípio da não vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Princípio. E o que acontece? Isso é liberdade. Agora, tal como na nossa vida particular, na vida pública, o ideal é que sejamos livres para escolher, mas escravos das escolhas. Somos escravos das escolhas. No plano orçamentário, a mesma coisa. O que é que o ideal orçamentário preceitua? Liberdade. Liberdade. Agora, se planeje, se organize, né? Estabeleça boas técnicas de governança, lidere. Agora, uma vez estabelecidas as escolhas, e essas escolhas, aqui no Brasil, elas passam por um PPA de 4 anos se estudando, planejamento de médio prazo, derivam pela LDO, planejamento de curto prazo, chegam no orçamento, planejamento para execução imediata. E aí o que ocorre? Feitas as escolhas, o ideal prega. Aqui, muitos falam em flexidez orçamentária. Eu quero crer que aí reside o grande problema. Porque eu não falo em flexidez orçamentária, eu falo em relativa rigidez orçamentária. Se você bem verificar, o sistema ele tem seus amortecedores. Tem a possibilidade do crédito adicional suplementar, autorizado na própria LOA. Tem a possibilidade do crédito adicional extraordinário para atender às necessidades emergentes, não urgentes, né? Extraordinárias. Né? Porque a emergência não se confunde com a urgência. A emergência combina urgência com imprevisibilidade. Mas onde eu quero chegar? Para dar um alento aí ao seu desejo de questionar essas vinculações prévias. É que nós primeiro temos que valorizar o orçamento. E o orçamento, ele tem também seu arcabouço jurídico, inclusive em nível principiológico, que muito se desconhece, que é o princípio da legalidade. E, fortalecendo o princípio da legalidade, nós temos o princípio da proibição de estorno de verbas, que fortalece o princípio da legalidade. E todo esse arcabouço, em sede principiológica, é para dar rigidez ao orçamento. Rigidez que não pode ser absoluta, por óbvio, mas que o próprio sistema te dá todos os mecanismos. Eu comparo sempre aos amortecedores do carro. Né? Os amortecedores que existem no carro não o transformam num veículo, né, completamente flexível, senão não irá a lugar nenhum. Então, me parece que aí reside o problema. E aí, como é que se tenta buscar a solução desse problema? Primeiro, o problema primeiro, desvalorização dos orçamentos aprovados. Quando você, por decreto, altera. Nos primeiros dias de aula do curso de Direito, a gente aprende que lei só pode ser alterada por lei. Mas, aqui no Brasil, decreto atropela tudo. Então, como não se consegue valorizar as leis aprovadas, qual é a saída? As vinculações prévias, universais, ex ante, a posteriori do planejamento. E aí você tem 25% na educação, que é uma regra universal, eterna, perene, permanente, para todos os municípios. Tá certo? Mas será que o município maranhense de São João do Caru tem a mesma necessidade de aplicar recursos na educação que, por exemplo, Gramado? Será?
As crianças que estão lá em Gramado não moram em Gramado. Guarapari, que é a praia dos mineiros, não tem uma história assim? Não tem? As crianças que estão lá em Guarapari, estudam em Guarapari. Não seria mais importante investir mais em saneamento? O tempo já esgotou e eu estou aqui já por conta da prorrogação, né? Então, assim, eu encerro minha participação para fortalecer no sentido de indicar que esse é o caminho. Nós temos que valorizar o planejamento, mas também valorizar as escolhas feitas nesses momentos que antecedem a elaboração das leis. E, por último, o tempo já esgotou, mas eu não poderia, de jeito nenhum, deixar de aproveitar essa oportunidade para fazer o mais profundo agradecimento ao conselheiro Sebastião Elvésio pelo seu inestimável trabalho à frente do IRB. Ontem, o conselheiro Ives Linhares, do TCE do Paraná, disse que somente a execução do projeto IEGM já seria capaz de bem qualificar a marca Sebastião Elvésio. Hoje, eu tenho a ousadia de dizer que somente as jornadas científicas também levariam, que foram levadas a efeito em todos os tribunais de contas do Brasil. Nós fomos brindados com uma jornada científica, e eu diria que somente as jornadas científicas também, doutor Seba, acredite nisso, são bastantes para levar a sua gestão ao mais alto patamar. Eu acredito que falo aqui, falo em meu nome, mas acredito que falo também em nome de todos os conselheiros, em nome de todos os tribunais de contas, em todos os conselheiros substitutos, procuradores, os técnicos, enfim, todos aqueles que fazem os tribunais de contas do Brasil. Então, com essas palavras de agradecimento, eu encerro a minha participação e devolvo a palavra para o cerimonial. Obrigada, conselheiro. Eu peço ao conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, então, que repasse às mãos do conselheiro Sebastião Elvésio o certificado de conferencista, não é, de participante como palestrante desta manhã, e a lembrança do Instituto Rui Barbosa.